que temos aqui na aula em específico, a gente vai fazer a nossa parte, certo? Então, o que ocorre? Eu estou fazendo a transmissão diretamente pelo celular, porque a minha internet aqui está muito complicada, a do notebook. Então, eu vou seguir a aula falando aqui para vocês via a conexão do celular e, por isso, eu não vou projetar o material do KLS, certo? Mas eu já oriento aqui vocês acessem esse material. Se não tiverem, me avisem lá no WhatsApp, que por aqui eu não consigo ver as mensagens, porque eu estou no celular, como eu avisei. Eu preciso que vocês acessem e, se forem tirar dúvida, ou abre o microfone ou me manda mensagem no WhatsApp. Okay? Se alguém que está aqui não estiver no WhatsApp ou no grupo, me avisa. Então, o que é que eu vou fazer hoje? Eu vejo que hoje, apesar da quarentena, as pessoas estão mal acostumadas a essa situação de feriado, alguns devem ter viajado, eu espero que ainda mantendo essa situação que a gente está, né, de limitação. Então, eu vejo que a participação vai ser menor. De todo jeito, a aula vai ficar gravada, né? E eu coloco lá no AVA para quem quiser acompanhar depois. Vamos aqui. Eu vou fazer uma revisão dessa unidade 2 até o ponto que a gente viu, e aí eu sigo para começar e finalizar a seção 2.3. A gente viu a seção 2.1 e uma parte da 2.2. No AVA, está lá posto que a gente iria ver, ou está lá constando, tanto a aula para a seção 2.2 quanto para 2.3, essa aula. A gente vai englobar, vai finalizar a 2.2 e ver por completo a 2.3. Então, eu vou começar pela seção 2.1. E repito, eu estou transmitindo do meu aparelho celular, então por isso que eu não vou poder projetar nada na tela para vocês, então eu recomendo que vocês peguem o material, ok? Se tiverem dúvida, me chamem. Vamos lá. Na unidade 2, a gente está vendo basicamente o direito romano. Para ver o direito romano, a gente está vendo o império, a realeza, ou a república romana. Você precisa entender a parte social e a parte política para compreender no que isso influencia, no que isso vai gerar o direito. É igual como a gente tem hoje. Por mais que a gente estude o direito e seja acostumado a estudar o direito dissociado da questão social ou da questão política, muito pelo contrário, não é nem dissociado da questão política, rejeitando mesmo a questão política. Mas a gente vive num sistema em que as leis que a gente vai estudar, que a gente estuda em direito, são feitas no parlamento, às vezes no executivo, vai depender do caso. E a gente não pode se afastar ou desprezar a questão política, porque ela enfrenta, ou nessa confecção de normas, logicamente que todas as questões relacionadas aos interesses ou às decisões políticas vão ter um peso muito grande, assim como as questões sociais, a depender do olhar de aquele que está fazendo a norma. Então, é relevante para a gente entender o direito romano, que tem uma influência gigantesca para o nosso direito, como eu já falei em outra aula,
de compreender como é que se deu, como é que se construiu, como é que se desenvolveu, como era estruturada, como era organizada a sociedade romana. E é isso que eu vou e que a gente trata na unidade 2. E observando desde a seção 2.1, a gente observa, para relembrar, Roma, a gente fala Roma, a gente não fala Itália como a gente conhece hoje, por quê? Antes você tinha uma cidade, que era Roma, que hoje é a capital do país, da Itália, mas você tinha uma cidade romana. E Roma, ela foi construída, vamos dizer assim, não construída arquitetonicamente, mas foi formada, foi forjada pela união de alguns povos. E vocês lembram, vocês acessem aí, para quem estiver acompanhando, nessa união em que vieram povos de outras localidades, apesar da discussão que se tem sobre como surgiu, de que forma surgiu Roma, que eu já comentei na outra aula, mas você tem uma junção de povos que vieram de regiões distintas. E nessa junção, já que a gente está estudando no curso de Direito, de que modo eu vou enxergar a construção, as que a gente chama de fontes do direito? Quando eu tenho uma junção de culturas diferentes, de povos diferentes, de origens diferentes, e ainda não tem uma determinação de como vai se dar de uma forma mais organizada o direito, logicamente que até que isso se estabeleça, a construção das normas ou o aparecimento das normas que vão organizar a sociedade, ela vai se dar muito mais com base na prática, na tradição, nos costumes, né? Para a gente imaginar o costume, vamos imaginar, hoje a gente tem normas de organização ou de funcionamento por exemplo, se eu for pegar uma norma de organização judiciária, norma de organização judiciária vai dizer, por exemplo, que o fórum tem que funcionar durante o dia das 8 às 18 horas, por exemplo. Por que se estabelece um horário desse? Então, vamos imaginar que isso tivesse sido construído, com base num costume, numa prática. Significa que, ou a mesma coisa, o funcionamento de um comércio, que isso depois vai implicar numa norma que vai ser respeitada pelos outros. É da tradição que eu abro o comércio às 9 horas da manhã. Então, isso tudo vai depender de cada região. Por exemplo, se você vai na Espanha, atualmente, mas isso já vem de algum tempo, você tem um funcionamento da atividade comercial durante a manhã até o início da tarde, que a gente chama de tarde, né? Porque lá, como nos países mais ao norte, você tem um horário em que o sol se põe diferente do nosso, ainda mais no verão, que o sol se põe muito mais tarde, em locais na Europa que você vai ter o sol se pondo, às vezes, a depender da época do ano, 11 horas, meia-noite. Porque tem um filme famoso, provavelmente algum de vocês já deve ter ouvido falar, mas é um pouquinho antigo, que chama O Sol da Meia-Noite, porque tem determinadas regiões, eu não lembro qual é o país, em que tem regiões do planeta em que você não tem sol ou você não tem noite durante uma boa parte dos meses do ano, porque eles são muito mais ao norte. Então, isso pode construir costumes locais. Então, no início de Roma, você tem essa junção, né? E a gente viu que se divide para análise do direito romano, historicamente, uma análise em relação às fases em que ele é dividido. Eu vou ter uma primeira fase, ou períodos históricos, primeiro da realeza, em que eu vou analisar que
dura a partir do século 753 até o 510. Lembra-se, antes do período antes de Cristo, no nosso calendário a gente conta ao contrário. Após Cristo começa no sentido normal e ordinário de contagem. Então, o período inicial vai ser um período em que o sistema político ele era forjado com base no rei, na realeza. Em seguida, a gente vai ter um período a partir de 510, que vai ser a República Romana, até 27 a.C. Depois, a gente vai ter um período chamado de Alto Principado, um período em que vai se iniciar no ano ou é considerado, né, como ano de 27 a.C. até 284 depois de Cristo, o Principado ou Alto Império, e depois finalizando vem de 284 a 565 depois de Cristo, o Baixo Império ou o Dominato. Então eu tenho um período primeiro da realeza que vai durar do ano 753 ao 510. Eu tenho 243 anos nesse sistema. Depois eu tenho um sistema da República em que a gente vai ter 483 anos de República, então é muito mais tempo, é quase o dobro do tempo que se teve de realeza. E a gente vai ter do Alto Império ou Principado, considerado assim, um período de 257 anos, e finalizando o Baixo Império ou Dominato, um período de, vamos fazer o cálculo aqui, 281 anos. Então, se eu pegar o período que foi da realeza, eu tenho um pouco mais ou pouco do que 200 e poucos anos. O período da República, eu tenho 400, mais de 400, quase 500 anos de República. E o período do Império, que a gente divide em dois, o Principado ou o Dominato, que vai ser quase 600 anos. Então, são períodos históricos relevantes. Então, a gente vê que Roma ele foi dividido assim. Isso vai impactar no quê? Na questão de como isso se organizava socialmente. Porque, no primeiro momento, na realeza, a gente teve a instituição das classes sociais, né? As classes sociais que eram três: os patrícios, os hebreus e os clientes, que a gente já viu na aula passada. Os patrícios, os hebreus e os clientes, os patrícios eram considerados os verdadeiros romanos, né? Como a gente já viu, eles que dominavam o poder, eles que ocupavam as posições de poder. Os clientes eram os servos dos patrícios. Os patrícios eram os únicos que ascendiam ao poder e poderiam casar e tinham diversos direitos. E lá embaixo, os plebeus, que eu fiquei chamando do povão. O povão que não tinha direito a nada, mas também não era subordinado a ninguém. Mas, em compensação, não tinha direito a nada. Só que, com o passar do tempo, os plebeus, como a gente viu, eles começaram a fazer reivindicações, começaram a pressionar, ainda no período da realeza que a gente está vendo, e foram conseguindo, foram alcançando algumas posições. O que eles começaram a... Eles começaram a conseguir serem ouvidos, né? Então, por começar a pressionar o poder da época, da realeza, eles conseguiram, por exemplo, ter o reconhecimento político e um reconhecimento social e passaram a fazer parte ou serem considerados como fazendo parte do povo romano, até certo ponto. Eles começaram e vão chegar mais na frente a se mesclar, inclusive, com os patrícios, né? Então,
Nesse período, as normas jurídicas, basicamente, elas eram, ou as fontes que a gente analisa no período da realeza, eram baseadas nos costumes. Com a progressão dessa mudança social em que os plebeus eles foram alcançando, né, foram alcançando o poder, foram alcançando, foram se organizando para isso, você tem uma mudança, inclusive, nas fontes jurídicas, porque a gente vai ver mais à frente em que você vai ter, além dos costumes, as leis que vão sendo criadas. Isso ocorre na época, na realeza romana. Sérvio Túlio, que governa de 578 a 535, em que ele vai introduzir a plebe, o povão, na vida política de Roma. E a plebe vai fazer com que comece-se a ter uma tradição de criação de leis. A gente vai ver um pouquinho mais à frente que eles vão criar um tribuno, né, o chamado tribuno. E aí altera socialmente a tradição dos patrícios, porque os patrícios eles passavam o poder é, de pai para filho. E quando eu falo pai para filho, eu estou falando da figura masculina mesmo, porque só os filhos, só os primogênitos é que tinham direito à herança, que tinham direito a vários privilégios e detinham o poder, né, o pátrio poder, vamos dizer assim. E isso vai mudar com essa mesclagem, com essa ascensão da plebe, em que vai mudar porque você tem uma nova divisão em que a plebe que vai começar a acumular riqueza, e isso muda essa relação de não mais você transmitir o poder pura e simplesmente por uma questão familiar, mas também por uma questão relacionada ao poder que advém do patrimônio, né? Vai ter essa pressão. Seguindo aqui. Então, eu ainda estou na sessão, finalizando a sessão e revendo a sessão 2.1, para quem não ouviu falar antes, para quem ainda está aí. Vamos lá. Os costumes, então, como norma jurídica, como fonte de norma jurídica da época, eu não preciso explicar muito, era com a construção social. As leis, elas eram criadas com base no consenso. Você tinha a criação de leis em que o povo, a plebe, votava, a população votava, quem propunha eram os reis propunham, tipo como a gente tem hoje. Vai enviar um projeto de lei para a Câmara dos Deputados, por exemplo. E ela era votada pelo povo nos plebiscitos, em algumas situações, e tinha os comícios, e depois o Senado, e a gente tinha a figura do Senado romano, que vai permanecer durante muito tempo, mas depois vai começando a perder poder mais à frente, né, em outras fases históricas. Era quem chancelava, era quem ratificava, era quem autorizava a criação realmente da lei que tinha sido aprovada, né? Só que já existiam também nessa época chamadas magistraturas. Eram cargos que só quem ascendia esses cargos eram os patrícios, como eu falei. Essa magistratura é um termo que a gente usa até hoje, são juízes, né? Você vai ter os pretores, você vai ter aquela divisão que a gente já viu, os cônsules, os ditadores, os questores, os censores e os edis. E a gente já viu isso na aula passada, essa divisão da magistratura, ou seja, uma divisão do poder de decidir, de ordenar, que era ocupado pelos patrícios e cada um desses tinha uma atribuição. Quando a plebe vai num segundo período, então, o primeiro período era o da realeza, a gente tinha essa configuração de classes sociais, que é a divisão em classes sociais.
a gente tinha uma divisão em... deixa eu só ver aqui, pronto. A gente tinha uma divisão em classes, em que você tinha os patrícios dominando o poder e a riqueza, os clientes servindo aos patrícios e os plebeus, que não tinham direito a nada, mas eram em grande quantidade. Eles começam a pressionar e conseguem essa mudança da estrutura social, como eu acabei de dizer há pouco. Quando a gente já passa para o segundo período, que é o período da República, o primeiro é da realeza, que às vezes até o menos falado, é o menos estudado, é o menos que teve menos impacto, vamos dizer assim, quando a gente se refere à época, pelo menos é a minha impressão, né? Eu não sou historiador, mas pelo menos é a minha impressão. A nossa impressão de mais força em relação a Roma vem ou da República ou do Império. A República Romana, que é a segunda fase, ela vai ter mantém a classe da realeza, né, que era do período anterior, mas como você vai expandindo o Império Romano, porque lembrem-se, a Roma ela vai ter um império que vai se expandir até para o Oriente, vai expandir de forma muito forte na época. Como você tinha, então, com esse crescimento e expansão do Império Romano, você tem um desenvolvimento do comércio, das atividades comerciais, você tem uma expansão dessas relações com outros povos, relações comerciais com outros povos, e isso, logicamente, vai fazer com que as classes sociais, que eram estratificadas na realeza, elas vão se mesclando, que é o que vai favorecer a mesclagem dos plebeus com os patrícios. Porque os plebeus vão começar a ter uma expansão mercantil, porque eles vão exercer muito essa parte mercantil, então eles vão ascender economicamente, e isso vai influenciar, porque, querendo ou não, eles vão tendo cada vez mais poder. E é o que favorece eles terem mais força nas reivindicações. Diferente do que a gente tem hoje. Apesar de que a gente está numa época de paralisação do sistema mundial, e que se percebe de que, na realidade, a força e o poder está em quem trabalha, porque se não trabalha, não movimenta, o sistema para, o sistema econômico, mas a gente só percebe nessas situações excepcionais, porque você não tem a ascensão econômica de quem está na classe menos favorecida, por exemplo. Você não tem como. Em países mais desenvolvidos é praticamente impossível. No Brasil, só se der muita sorte, ganhar na loteria, ou tiver outra situação, mas senão você não tem essa mudança. Mas na época lá, quando a gente tem a passagem da realeza para a república, com essa expansão, quem ocupava essa posição do plebeu e com a expansão do comércio, logicamente que você vai ampliando em importância, porque quem exercia e quem vai acabando se enriquecer também são eles. E lógico que eles vão exigir que sejam considerados socialmente, porque eles não eram. Lembrem-se, eles não tinham direito basicamente a nada, eles não eram subordinados ao poder estabelecido, mas também não tinham direito a nada. Então, nessa pressão que os plebeus vão exercitar, por conta desse empoderamento econômico, eles vão conseguir que sejam criados o chamado tribuno da plebe. Esse tribuno é o que a gente chama hoje de tribunal, um aspecto parecido. Você vai ter essa construção, esse alcance, por causa da luta que eles faziam para que tivessem igualdade, tanto civil quanto política, ou seja, uma igualdade de inserção social, que eles não eram considerados como romanos. Lembre-se, quem era considerado romano? Os patrícios, que vem lá dos sabinos, os que tem na parte da realeza, a galera que tinha esses privilégios. A plebe não era considerada romano, não era considerado. Quando você não é considerado romano, você não fazia parte do sistema de decisão política, por exemplo.
Só que, com essa pressão, por essa igualdade, por essa modificação da estrutura social e com a criação do tribuno da plebe, o que é que vai ocorrer? Eles vão começar a contestar, já que eles conseguiram alcançar uma determinada posição, as próprias decisões que eram tomadas e até fazer frente ao poder estabelecido e as decisões, seja o poder da República ou de quem exerce o poder na República, seja as decisões do Senado, que o Senado tomava, né? Os tribunos, os poderes dos tribunos, lembrem-se que vinham da plebe, era um tribuno, como se fosse uma organização que a gente pode chamar de um tribunal, que era ocupado pela plebe, porque os outros tribunais e a magistratura, lembrem-se, quem ocupava? Os patrícios. Com o empoderamento e o alcance e as conquistas da plebe, eles vão ter um poder que vai se complementar, às vezes vai se opor, vai ser paralelo ao poder que era exercido até então. Então, os tribunos, eles não se limitavam só a contestar e a fazer frente ao poder estabelecido, né? A edição das decisões pelo Senado, as leis que eram propostas pela realeza, no caso depois quando passa para a República, mas eles começam a propor leis. O que antes só era feito pelos reis, como proposição de leis, lembrem-se disso, eu falei há pouco, você tinha um rei que propunha, era submetido a uma aprovação popular, depois essa norma que o rei propunha era ratificada pelo Senado. Só que com a criação do tribuno, os poderes dos tribunos, que eram ocupados pela plebe, eles passaram também a propor, a construir, de certo modo, criar leis, né, com o passar do tempo. Isso vai se consolidando. Tanto que uma das primeiras leis mais famosas do Império Romano, a chamada que a gente ouve falar até hoje, que é a chamada Lei das 12 Tábuas, foi uma proposição, foi uma construção dos tribunos. Os tribunos conseguem a aprovação dessa lei, a Lei das 12 Tábuas, não confunda com os 10 Mandamentos ou qualquer outra, mas de irrelevante e muito para eles tinham o quê? A igualdade foi estabelecida, a igualdade entre os plebeus e os patrícios. Imagine o poder que estava na mão dessa galera de ter conseguido chegar nisso. Lógico, isso é algo gradual, isso é algo que vai sendo alcançado e construído gradualmente, não é de um dia para a noite. Logicamente, você não chega nessa posição de um dia para a noite. Então, basta a gente raciocinar hoje. As pessoas não se interessam por política e vão demonizar a atividade política de várias formas. Mas imagine que você tem um interesse, a população mais carente tem o interesse de ascender e de também ser reconhecido como um ente de relevância política mais evidente, né, da democracia mais direta. Porque a gente só tem uma democracia representativa, que você vai eleger alguém que vai decidir, que vai escolher o que vai ser norma, os destinos, né, da sociedade. Imagine que a gente queira mudar o sistema político. A gente depende dessa galera, no caso, dos que estão lá, para que isso ocorra. A não ser que haja uma revolução, a não ser que haja uma tomada de poder, o que é muito pouco provável. Então, lógico que essa transição de você sair de um poder em que apenas as leis eram criadas ou eram fomentadas por quem exercia a título de realeza, ou também eram decididas ou eram criadas os entendimentos sobre a lei e a ratificação dela, daqueles que faziam parte da classe social dos patrícios, para chegar nesse ponto de se criar os tribunos, se criar a ascensão do poder
da plebe, logicamente que isso demorou um bom tempo. E, logicamente, que a conjuntura favoreceu. Não era do nada. Você teve uma ascensão econômica, tanto que eles vão mudar essa estrutura social e vão conseguir depois uma aprovação de lei para ter essa igualdade com os patrícios e vão conseguir, nessa mesclagem, mudar de que forma o poder passava de um para o outro, não mais por uma questão por simplesmente hereditária, mas uma questão econômica, uma questão relacionada ao patrimônio. Então, a primeira e grande e relevante lei que vai ser construída pelos tribunos vai ser essa lei das 12 tábuas, que vai igualar a galera. E também eles aprovam a canuleia, que, onde vai se prever que eles podiam casar entre si. Porque lembrem, lá na fase da realeza, em que você tem essa estratificação social que determina que os patrícios é que têm os direitos, é que ascendem aos poderes, é que são servidos pelos clientes, só eles podiam casar. Só eles eram reconhecidos, porque eles eram os únicos reconhecidos como romanos. Então, os direitos eram a eles dirigidos. A plebe não tinha direito a nada, a plebe não era considerada. Os clientes eram servientes, eram subservientes aos patrícios. Então, basicamente, quem era que exercia o poder e o reconhecimento social? A realeza e os patrícios. Quando você tem essa alcance, aumenta o poder da plebe, o que é que ocorre? Quando aumenta o poder da plebe, você vai ter essa mesclagem porque eles ascendem ao poder. Não um poder de comando, por simplesmente, mas um poder econômico e social. Não estou falando de poder político em si. Mas só quem podia casar antes eram os patrícios, agora já é possível que os patrícios e os plebeus casem entre si. Isso já muda radicalmente aquela situação. É uma coisa gradual, mas que você chega nesse ponto. Quando você tem a mudança, então, da República, e eu já estou falando da República aqui, que é a segunda fase histórica, o rei, que era da fase da realeza, ele é substituído pelos cônsules. Lembro que os cônsules faziam parte dos magistrados, que a gente falou, eu relembrei há pouco. Os cônsules, eles eram formados pelos patrícios, que eram eleitos anualmente e detinham o poder militar e judiciário, pelo menos. Eles tinham pelo menos o poder em relação aos exércitos e o poder relacionado ao que a gente chama hoje de poder judiciário. Quando tem, então, essa fusão entre os patrícios e os plebeus, que ainda continuavam. Lembra que os plebeus eles tinham a junção por comícios nas cúrias ou centúrias, eles criam nessa junção um outro grupo, que era os concilia plebes. Eram assembleias que eram criadas para os plebeus, em que você ia ter o debate, você ia ter as decisões que eram obtidas por aquela classe social. E aí, nessa fase da República, o povo, a plebe, ele passa a exercer, ele alcança, aí sim, na questão política, os poderes legislativo, judiciário e eleitoral. O que antes, na fase da realeza, era impensável. Na fase da República, que foi a segunda fase e que durou mais de 400 anos, você chega a essa posição. Os pretores, os delegados, que eram os encarregados de dizer as normas jurídicas, lembra que a gente falou lá atrás, que faziam parte dos magistrados, e a plebe, que agora já ascendia o poder, já tinha uma organização política melhor, ela começa a conseguir ascender, a fazer parte da magistratura, que antes era só reservado aos patrícios. Lembre-se disso. E nessa nova estruturação, você vai ter como topo da magistratura o consulado, certo? Que era considerado o topo
do cargo, né, que você ascendia, porque você era eleito para isso, para o consulado, era o topo da magistratura. Na primeira fase da República, quais eram as fontes das normas jurídicas? Os costumes e as leis. Na fase da República, a fonte do direito eram os costumes, a lei, o plebiscito, por causa da ascensão do poder da plebe. Relaciona o termo plebiscito. Plebiscito era o que a gente conhece até hoje, dessa aprovação prévia que, às vezes, a Constituição permite, né, que seja submetido a uma aprovação popular para determinada alteração legislativa, determinada decisão relacionada a uma norma jurídica. Então, eu tenho, além dos costumes e a lei, que era da fase da realeza, eu tenho uma nova forma, uma nova fonte jurídica, que é o do plebiscito, que eram as decisões tomadas pela plebe. Mas também a interpretatio prudentium e o edito dos magistrados. Então, você tem uma ampliação, eu vou explicar cada um desses. Você tem uma ampliação das fontes das normas jurídicas, né? Em que você sai, pura e simplesmente, da criação das normas pelos costumes e também pelas leis, para ampliar isso para uma decisão popular via plebiscito, como também uma ascensão do poder dos magistrados, que já eu explico. Os plebiscitos, então, quem era que propunha os plebiscitos? Os tribunos. Quem era que fazia parte dos tribunos? A plebe. Então, a plebe, ela tomava as decisões sobre alguns assuntos e essas decisões, no plebiscito, passaram a ter força de lei. Então, essa ascensão, que passa a ser uma ascensão política da plebe, mas também de poder e agora de criação de norma jurídica, vai ter a criação de leis que eram decididas pelos tribunos, eram submetidas no plebiscito e passa a ter força de lei entre eles. E depois alcançaram status de leis próprias do Império Romano. Então vejam como a mudança da estrutura social da plebe, em que vai ascender até o poder político, vai fazer com que eles passem a fazer parte dessa estrutura de poder e de fonte de decisão e de criação de normas. Então, além do costumes e da lei, você tem as fontes jurídicas ou fonte de norma jurídica pelos plebiscitos, nessa fase da República. Mas também a chamada interpretatio prudentium, lembre, só você ver no material, está na página 81, que é o que a gente conhece hoje por jurisprudência. É quando surge o que hoje a gente conhece por jurisprudência. A interpretatio prudentium, ela vai surgir quando você, ao criar a lei das 12 tábuas, lembra, a lei das 12 tábuas foi o quê? Foi uma conquista dos plebeus. E ela passa a reger essas relações sociais. Só que ela não previa tudo, ela não era uma legislação que pretendia ser completa, como nenhuma legislação, isso é impossível de ser alcançado na nossa realidade. Então, como as leis das 12 tábuas, elas não previam todas as hipóteses que precisavam ser ordenadas, começou-se a ter uma construção em que se fazia a interpretação das leis das 12 tábuas e também do que faltava de ser regulamentado pela lei, ou de ser previsto. E é daí que começa a surgir essa interpretatio prudentium, que vai fazer esse papel de preencher as lacunas existentes no que era previsto na lei das 12 tábuas. Na magistratura, que é outra situação, lembre-se, os magistrados, eles eram postos que você alcançava politicamente. Era eleito para aquilo dentro
patrícios e depois os plebeus vão conseguir ascender também à magistratura, os magistrados superiores, eles, quando assumiam os cargos, lógico, não tinha concurso naquela época como a gente tem hoje aqui no Brasil, eles assumiam os cargos, eles faziam a declaração, é como se fosse um discurso, um planejamento, uma carta de intenção sobre o que eles entendiam, aquele que tomava posse, entendiam de como deveria ser, o que ele iria fazer dali adiante no exercício daquela função como magistrado. Então, essa apresentação de projeto, quando eles assumiam o cargo, era chamado de edito. Então, era esse documento. Alguém ascendia o poder como magistrado e, ao se apresentar, o primeiro pronunciamento dele era apresentar essas intenções, esse projeto daquilo que ele ia fazer, já que era um mandato por tempo determinado, tempo de 1 ano. Né? Então, esse edito, com o passar do tempo, ele começa a ser fonte de norma jurídica também, porque era, de certo modo, uma interpretação que era feita pelo magistrado superior. Então, esses documentos, chamados de editos, que eram aqueles em que o magistrado, ao tomar posse para exercer aquele mandato como magistrado superior, ele apresentava, ali tinha a interpretação de como ele ia atuar naquela função. Então, de que modo ele enxergava aqueles institutos, que modo ele enxergava as situações que iam ser submetidas ou poderiam ser submetidas à decisão dele. Então, esses editos, esse documento que era logo no início do mandato, eles passaram com o tempo a se tornar também uma fonte de norma jurídica. Né? E esse conjunto dessas normas que surgiam dos editos, eles eram chamados passaram a ser chamados de direito honorário. O direito honorário, então, é o direito que vai surgir da junção dessa tradição dos editos, né? Dessa interpretação e dessas proposições que eram feitas naqueles que assumiam essa função. Nesse sentido, nessa época, você vai ter, então, a construção do conceito, para a época, de direito natural. Não sei se vocês já tiveram aula, alguns já tiveram a de introdução ao estudo do direito, que a gente fala muito sobre direito natural, mas o direito natural aqui, nessa época, ele vai ser influenciado, essa concepção, justamente nessa época, por conta desse direito honorário. E se considerava o direito natural aquele que era originado dos deuses ou da natureza, para todos os seres vivos nessa época. Ah, professor, e como era o direito natural em outras épocas? Na antiguidade. Se a gente pega a antiguidade da Grécia antiga, a idade clássica, ou na antiguidade, quer dizer, o direito natural ele era fundado também na natureza. Só que aqui você já vai ter uma concepção um pouco diferente, porque você tem o surgimento do direito natural, dessa concepção de direito natural aqui, como um direito superior vindo da divindade ou da natureza. Né? E depois vai passar a ser, com o tempo, um direito natural que vai ser construído por uma tradição jurídica. Né? Então, qual é a diferença básica que a gente tem da realeza para a república? Como eu falei, você tem uma mudança da estrutura social, os plebeus vão ascender politicamente, vão ascender economicamente, vão ascender socialmente, em que você vai ter a criação de leis pelos tribunos, você vai ter a igualdade entre os plebeus e os patrícios, você vai ter os plebeus ascendendo aos postos de poder, você vai ter uma mudança da realeza para os cônsules, em que você não tem quem exercia o poder, então, que antes era dos reis,
serão os magistrados, os cônsules, né, que eram compostos por 2 magistrados, e tradicionalmente eram dos patrícios. Então, você tem uma mudança de poder político, você tem uma mudança de classe social, uma expansão do Império Romano, um aumento das relações comerciais e relações com outros povos, e, logicamente, que isso vai mudando toda a estrutura social de poder e jurídica também do direito romano, que passa não só a ter agora como fonte os costumes e a lei, mas também as construções de leis e de normas pelo plebiscito e pelo direito honorário, que eram os éditos dos magistrados superiores, certo? No terceiro período, que a gente vai ter agora, a era do Império Romano, que vai ser dividido em Alto Império e Baixo Império, o que vai acontecer? Surgem os principados, certo? Porque agora você vai ter a figura dos imperadores. Eles vão se sucedendo no poder, alcançando o que antes era exercido pela magistratura. Lembra? Quem era que exercia o poder na República? Era auxiliado pelo Senado, mas quem exercia o poder eram os cônsules que eram compostos pelos magistrados. O imperador que vai surgir, o poder exercido pelo imperador, ele vai assumir esse posto que antes era das magistraturas. Você tem essa necessidade também porque você tem uma ampliação do território romano, com a expansão do império, com a expansão das conquistas pelo império. Essa é a fase maior de guerras que eram feitas como guerras de conquista do Império Romano. Então, você tem a mudança do poder político. Então, você vai ter nessa fase do Império, a gente está falando aqui da fase do Alto Império e do Principado, como fontes, além daquelas que a gente falou, você vai ter os senatos consultos, as constituições imperiais e os responsa prudêncio. Vou explicar cada um desses. Então, além, e tem uma mudança na realidade do que era antes, você tem na fase do Império a seguinte situação. O que eram os senatus consultos? Está na página 82. Eram medidas legislativas criadas pelo Senado. Lembre que eu falei lá, o Senado vem desde a realeza, da primeira fase do Império Romano, vem desde a realeza. Vai passar no decorrer da história do Império Romano e só vai começar a desaparecer mais ao final. Então, os senatos consultos, como fonte de norma jurídica, eram medidas legislativas criadas pelo Senado que, com o desaparecimento dos comícios, o que eram os comícios? Aquelas reuniões em que eram feitas pela plebe, em que com o desaparecimento daqueles comícios durante o Principado, ou seja, essa fase do Império, primeira fase, o Senado assume o poder legislativo. Lembre-se, na realeza, o Senado eles ratificavam as normas que eram aprovadas pelo povo, eram originadas dos reis e o Senado ratificava. Você vai ter o surgimento dos tribunos, que também vão começar a gerar leis. Só que na era dos impérios, do Império Romano, o Senado retoma e se fortalece. Então, ele vai tomar, vai assumir o comando do poder. Rodrigo, então, antes o Senado... Oi. Licença. Deixa eu falar só rapidinho aqui, que Samuel Miranda está aí nesta aula nossa, e ele é da turma 1A. A aula dele é com Juliane. Eu mandei aí no WhatsApp ele uma notificaçãozinha, se ele estiver ouvindo aí, para ir lá para a aula de Juliane e observar lá o horário que eu mandei para ele no WhatsApp. Desculpa aí, viu? Mas é porque... A aula de Juliane agora é de quê? Deixa eu olhar aqui. É de...
Metodologia científica para a turma 1A. Eles Ah, têm tá, aula, Juliane. Agora que eu é, entendi, é saber. eles, É, eu eles têm, confundi com eles a... têm, a gente tem 3 dias e eles têm 4 dias. Eles têm na sexta-feira Não, ele não também. está aqui na sala, não. Samuel Miranda Ah, está não, aqui. Samuel Miranda está aí. E, É pelo isso. visto, ele não deve estar te ouvindo. A de Juliana, eu É... mandei. Ah, tu mandou o link para ele agora? Do outro? Obrigada, viu? Desculpa aí. Não, sim, senhora. A senhora veio sempre para perturbar mesmo, já estou acostumado. Tô brincando. Vamos lá. Retomando aqui para a gente não se estender muito. O Senado, então, na época do Império, observe, ele sai de uma posição de auxiliar, de consultivo, de relacionado ao poder, ao exercício do poder, e no Império ele vai dominar. Ele passa a exercer a função e o controle do poder legislativo, que é como a gente tem hoje, a função, né, do Senado, mas aqui no Brasil a gente tem um Senado como representante dos estados e a parte da Câmara dos Deputados como do representante do povo. Então você tem essa mudança forte em relação ao poder assumido pelo Senado romano. Outra fonte que vai surgir nessa época é a da responsa prudentium, que eram os pareceres, que é um parecer. Parecer é um opinativo, ou seja, alguém lhe pede um parecer, você vai fazer, você vai estudar o caso, você vai construir um raciocínio, uma opinião, que vai passar para ser utilizado de algum modo. Os pareceres, eles eram vinculantes, ou seja, o parecer que fosse dado, esse opinativo que fosse dado, ele era dado pelos chamados prudentes. Esse parecer ele obrigava ao segmento daquela ideia, daquela opinião que estava ali contida. Então, eu tenho mais uma fonte que vai surgir, uma fonte de norma jurídica, que é objeto desses pareceres dos prudentes. Lembre-se de jurisprudência, prudente vai ter essa relação também. Então, você tinha os chamados, que vão ser chamados, vão passar para a história como jurisconsultos. O maior deles foi o Papiniano. Os jurisconsultos eram essas figuras que produziam esses pareceres. E, com o passar do tempo, eles foram se tornando norma jurídica. Né? Como se a gente chegasse hoje e pegasse alguns magistrados, hoje os juízes, ou até mesmo os doutrinadores, e eles criassem norma jurídica com o opinativo deles. Só que isso muda quando o imperador Diocleciano morre. Porque quando morre o imperador Diocleciano, você tem outra fase histórica no Império Romano, que isso vai implicar numa mudança do que a gente conhece hoje como Baixo Império, que é a última fase do Império Romano. Então, até o imperador Diocleciano, a gente tem o Alto Império, e depois, com a morte dele, o Baixo Império. Por quê? Qual é a mudança que a gente tem aqui? No Baixo Império, só quem manda é o imperador, certo? O que antes você tinha um imperador, você tinha um senado, você tinha uma estrutura mais descentralizada. No Baixo Império, que é o último período do Império Romano, só quem manda é o imperador. Então, isso muda muita coisa. Tanto assim que você já está numa fase em que o Império se expandiu muito territorialmente, muito, e se faz necessário que você transfira a sede do poder do Império Romano, sai de Roma e vai para Constantinopla. Então você tem essa mudança no Baixo Império na sede do poder, que sai de Roma e vai para Constantinopla. E Roma, ela vai ser invadida pelos povos bárbaros. Então você vai ter uma sede durante um bom tempo do Império Romano, que vai ser em outro local que não em Roma, que vai ser o império chamado Império do Oriente,
Porque com essa expansão você vai ter uma divisão entre Império do Ocidente e Império do Oriente. Você vai ter duas sedes, a de Roma e a de Constantinopla. Só que aí você tem uma mudança para Constantinopla e depois você perde Roma para os bárbaros. Nessa fase, então, que vai se estender na fase do estudo do direito até a morte de Justiniano, vai ter mais para frente. Com a morte de Justiniano, você já não tem mais uma relevância do que a gente estuda hoje como direito romano, certo? Então, você vai da morte do imperador Diocleciano até a morte de Justiniano. Justiniano que vai ser aquela figura que vai juntar as normas, então, que vai passar para a história como corpus iuris civilis, que eu já mencionei em outra aula, que vai servir como uma compilação das normas que existiam à época. Mas antes disso, no Baixo Império, você tem o exercício, então, do poder de forma única pelo imperador, então ele vai ter um poder absoluto. Nesse poder absoluto que o imperador vai exercitar, o que é que ocorre? Ele vai ser auxiliado por um conselho, certo? O poder ele é retirado dos magistrados, mas os magistrados ainda existiam, né? Magistrados que exerceram o poder durante muito tempo na República, já faziam parte desde da realeza. Eles perdem esse poder no Império, o Senado vai assumir boa parte deles, e no Baixo Império o imperador vai assumir tudo. O imperador, então, tendo esse poder absoluto, ele era auxiliado por um conselho. O Senado vai fazer esse papel de simples conselheiro no municipal da capital do Império Romano. Ele vai esvaziar o poder do Senado e ele vai servir pura e simplesmente como uma fonte e o exercício de conselhos para o imperador. Some as fontes do direito e só vai ficar uma. Lembra que a gente falou de várias fontes. Desde a realeza você tem os costumes, as leis, depois você vai ter os plebiscitos, depois você vai ter os editos ou direito honorário, você vai ter outras fontes. No Baixo Império somem todas. Vai ficar apenas as constituições imperiais, ou também chamadas de leges. Então você tem nessa fase do Baixo Império, que vai determinar, porque, como eu falei, você só tem a relevância de pesquisar a parte de direito romano até essa fase, quando ainda vivo Justiniano, que vai fazer essa compilação, que é o que vai ficar para a posteridade como norma do direito romano. Então você tem um período do Baixo Império que vai se dividir então da seguinte forma: antes de Justiniano, antes dele ascender ao poder, as obras que Justiniano consegue produzir e depois que Justiniano morre. São as três fases dentro do Baixo Império Romano. Então, relembrando, a gente teve a fase da realeza, né, do Império Romano, que vai dos 753 a 510, a fase da República, o Alto Império, o Principado, e o Baixo Império, o Dominato, porque era o poder absoluto do imperador. E são essas quatro fases que a gente analisa. O que ocorre, e aqui eu já estou na seção 2.3, certo? Não vou dar intervalo, você já sabe, fazendo isso, que a gente termina mais cedo. Em Roma, você teve a construção, independente agora de fases, vamos analisar os institutos jurídicos, certo? Que vão ser construídos, vão ser feitos durante o decorrer desse tempo. Jupaiva quer falar alguma coisa? Que eu estou vendo aí que tu está mexendo no microfone. Ou não? Se quiser, abre aí, diga. Porque eu tava vendo aqui essa questão que tu falou de Justiniano. Sim. E aí eu vi alguma coisa aqui sobre ele, eu estava procurando aqui, né? Passou aí? Achou?
direito conservado, né, nas obras dos antigos jurisconsultos, Jurisconsultos. consultos, Ah, Isso sim, tratado de direito, mais simples que o digeste, mais teórico que o Código para o ensino do direito. sim, O código proposto por Justiniano, diante da necessidade de atualização da quantidade excessiva e da ambiguidade das leis. O novo código entrou em vigor com as leis revistas, algumas leis foram suprimidas. E, por fim, novelas com base para a possível formação de um terceiro código justiniano. As novelas equivalem ao melhoramento das sim. leis. Sim, que a gente viu numa outra aula, né? Que eu mencionei que tinha esse termo, novelas. E o que mais que tu achou aí? Eu acho que desse conteúdo aí, que é Rodrigo, não, Qual era o não nome é? de tu achou aí? Ai, meu Deus. Não, deixa. Justiniano tinha um nome bonito. É, Flávio Pedro Sabácio Justiniano Augusto. Nome tá bonito bom para você assim. botar num filho. Já tá bom assim que eu estudei pouco hoje. Tá certo. Vamos lá. Justiniano, então, ele vai ser uma figura relevantíssima, que vai ter, lógico, uma função também que vai favorecer muito a religião no Império Romano. E agora a gente vai ver a parte da seção 2.3, que são os institutos jurídicos, direito privado em Roma, certo? Prestem bastante atenção e me perguntem, levante o dedo quando acharem Ei, necessário. eu Diga, encontrei alguma coisa aqui de Justiniano. diga aí. É, que ele foi responsável, né, por toda a compilação das normas jurídicas romanas, né? Apresentou dois Foi, códigos como resultado dos dois primeiros trabalhos. Acho que já falou isso aí nesse tanto, não foi? Falou foi, não, na aula passada, Legis e Iura, não foi? foi, Ah, foi na foi, aula foi. passada. Já anotei aqui, mas foi na aula passada. Beleza. Estou Ah, atrasada. tá. Não, tá ótimo que você está participando. Ele, então, ele vai juntar, né? Ele vai compilar essas normas que existiam. Que normas que ele vai compilar? Todas essas, principalmente as que eram construídas pelos jurisconsultos. Quem eram os jurisconsultos? Aquela galera que emitia os pareceres, né, sobre as normas, e com o passar do tempo acabou se tornando esses pareceres como norma jurídica. E Justiniano vai fazer esse papel de juntar isso daí, certo? Os pretores que faziam parte da magistratura, eles eram os magistrados que interpretavam as lacunas da lei, davam orientação de entendimento sobre as normas jurídicas, e foram muito relevantes no Império Romano. Com a expansão, esses pretores, essa função que era exercida pelos pretores, que era basicamente os juízes, eles vão tratar ou vão ser divididos pela jurisdição. O que é a jurisdição? O jurisdicere, ou dizer o direito, que era essa função deles. Eles diziam, se fosse relacionado a um problema, um conflito social entre o cidadão romano com o estrangeiro, lembrem-se, o cidadão romano, a depender da fase, a depender da época, ele era considerado apenas da classe social dos patrícios. O cidadão romano, então, se ele tivesse, mesmo depois dessa fase, ele tivesse um conflito de interesse com um estrangeiro, alguém que não era considerado como fazendo parte da sociedade romana, quem decidia, quem dava opinião, quem tratava desse caso era o chamado pretor peregrino. Então, você tem essa divisão, que a gente poderia dizer que hoje é uma divisão de competência. Vocês vão estudar em processo civil. O pretor peregrino, ele tinha essa competência, essa atribuição de decidir, de opinar, de interpretar as normas quando tivesse em jogo um conflito entre o cidadão romano e um estrangeiro.
A outra competência exercida pelos pretores era quando o conflito era somente entre cidadãos romanos. Quando esse conflito a ser decidido, ser analisado pelo pretor, era só entre cidadãos romanos, você tinha o chamado pretor urbano. Então, eu tinha o pretor peregrino, lembre-se, a peregrinação, porque ia, né? Que eu tenho um estrangeiro envolvido, ou o pretor urbano, que só tinha romano na jogada, no conflito que era submetido à solução deles. Então, você tinha, por conta dessa divisão de competência para decidir, para analisar os casos, vou ter dois tipos de juízos. Os chamados juízos legítimos, em que um juiz romano decidia sobre conflitos de interesse entre os cidadãos romanos exclusivamente, ou seja, quando o conflito de interesse fosse somente entre cidadãos romanos e esse conflito tivesse localizado até uma milha que a gente tem, acho que é 1,6, é 1,2, e sempre troco, milha com légua, em relação ao quilômetro que a gente conhece. Se esse conflito ocorresse nessa parte territorial, ou seja, vocês vão estudar em processo civil, em processo penal, em processo do trabalho, em determinado momento, uma coisa que se chama competência. A competência é uma delimitação sobre determinados temas, sobre determinados casos que são submetidos a um juiz, um magistrado em específico. Porque ele não pode ter a competência de julgar todo e qualquer caso que aparece. Quem tem a competência assim no Brasil é o STF, por exemplo, em que ele tem a competência de cuidar de qualquer causa que se dê no território nacional. Mas os juízes mais em piso inferior e outras posições, eles não vão julgar tudo. Eles vão julgar a depender da sua competência que é estabelecida, essa parcela da jurisdição. E aqui a gente vê que você tem dois tipos de competência, basicamente, que a gente pode utilizar como parâmetro para o que seria hoje. Os pretores peregrinos, eles vão exercer um tipo de competência que envolve em relação à pessoa, porque tem uma divisão de competência, vocês vão estudar isso em processo, classificações de competência, que eu posso dividir, por exemplo, competência em razão do território em que eu estabeleço a competência, a depender de onde o conflito surja, a depender do tipo de conflito. Então, há um conflito, vou pegar na parte criminal, um crime que ocorreu no território do município de Irecê, que faz parte da comarca de Irecê. Quem é que vai julgar aquele crime? Quem tem a competência territorial para analisar aquele caso, que é determinado pelo território. Diga, Ju. Sanderson falou sobre isso para a gente já. Falou? Viu já. Sobre o quê? Sobre as competências em território, quando acontece. Mas falando de judiciário? Ah, que bom, então. Então não vou ficar me detendo muito sobre isso, não. Então eu posso fazer um paralelo aqui dessas competências dos pretores dentro desses juízos. Por exemplo, os juízes que eram considerados os legítimos eram uma competência territorial, porque só era dos conflitos que surgissem até uma milha da cidade, mas também uma competência em razão da pessoa, porque só podia envolver romanos. Então, eu tenho dois tipos de competência aqui que são unidos para eu dizer que eu tenho o juízo chamado de legítimo. O juízo chamado de julgamento, que ele envolvia as causas ou os casos que eram submetidos ao pretor peregrino. Lembre-se, no pretor peregrino, ele cuidava de casos que envolviam romanos, cidadãos romanos, mas também estrangeiros. Então, logicamente, se eu tenho uma situação que envolve um estrangeiro, eu não posso exigir um limite territorial necessariamente tão curto como era no juízo legítimo. Então, eu tenho esses dois tipos. Os legítimos, que eram aqueles exercidos pelos pretores urbanos, mas que também só iam até uma milha da cidade, e
os de julgamento que era exercido pelos pretores peregrinos, que envolviam estrangeiros e cidadãos romanos. Esse processo de decisão vai sendo criado um hábito em que os pretores faziam e construíam as chamadas instruções. Eles faziam algumas instruções porque, por exemplo, como era em relação ao estrangeiro, mas às vezes até em relação ao cidadão romano, às vezes eles não conheciam, não sabiam as normas jurídicas que iam ser utilizadas para se julgar aquele caso. Então, como você foi ampliando esse exercício dos pretores, se fez necessário, com o passar do tempo, que os pretores e também os juízes, porque você tinha um pretor, você tinha um juiz, tudo fazia parte do magistrado. Quem tinha uma ascensão maior de poder dentro dessa estrutura eram os pretores. O que ocorre? Para facilitar, então, o entendimento dessas normas, eles começam a criar, via essas instruções, as chamadas fórmulas. O que eram as fórmulas? As fórmulas, então, eram essas orientações que os pretores criavam para explicar essas normas jurídicas para aqueles que eram submetidos a a aplicação daquelas normas. Então, você tem essas fórmulas que foram sendo criadas, que vai, com o passar do desenvolvimento dessas instruções, tão importantes que você vai ter uma primeira fase do que a gente conhece como processo civil romano. Então, o processo civil romano, ele vai surgir pelo chamado processo formular, ou seja, pela edição e pela essa cultura de criação dessas fórmulas pelos pretores. Então, eles iam estabelecendo e interpretando, então, de que modo os processos tinham que ocorrer, de que modo as causas tinham que ser analisadas para serem decididas. Então, com essa construção desses entendimentos dos pretores, começou a surgir como outra fonte do direito que vai dar origem ao processo civil romano via esse processo formular. Era o processo que era construído com base nessas fórmulas. Ok? Seguindo, então, eu tenho a posição dos pretores. Observe, eu estou falando aqui, já na unidade 2.3, independente da fase. Até a 2.2, a gente estava analisando o direito romano pela estrutura social e de poder, estrutura política, a depender da fase que a gente enxerga o Império Romano. Aqui a gente já está falando dos institutos jurídicos, então eu não estou levando tanto em relevância qual foi o período, mas o que ficou e o que foi construído. Então, eu tenho um surgimento desse direito processual civil romano com essas fórmulas que os pretores criavam para instruir os juízes, para instruir e definir de que modo aquelas normas iam ser aplicadas, o processo tinha que acontecer e tudo mais. Então, eu tinha, com o passar do tempo, com a relevância e a importância que essas fórmulas vão tomar, a gente vai ter dois tipos, a gente consideraria dois tipos de fórmula, né, que o pretor produzia. Uma, a chamada fórmula modelo, que eram as instruções destinadas a todos, no édito do pretor. Lembra o que era o édito? Lembra aí, Jupai, do que era o édito? São aqueles mesmo que tinham os edis? É esse mesmo? Não, os edis não, os edis eram outra coisa. Os edis eles faziam parte da magistratura, né? Não, o édito era aquilo que eu falei há pouco, que quando eles ascendiam a magistratura, o pretor, eles apresentavam um documento que eram as intenções, aquilo que era, qual seria o programa dele,
o projeto, entende? Eu falei há algum tempinho atrás. Então, essas instruções que eram formadas no édito do pretor, ou seja, aquele documento que ele apresentava quando ele assumia aquela função, o que era ali, lembra que eu falei, esses éditos, com o passar do tempo, eles vão ser considerados fonte de norma jurídica. Essa fonte de norma jurídica, que era trazida por esses éditos, essas declarações do pretor, logo no início do seu mandato, era considerada a fórmula modelo. Outro tipo de fórmula, já que a gente está falando do processo formular, era chamada fórmula julgamento, que eram as instruções específicas aplicadas ao caso concreto, com a indicação de dados das partes do juiz bem reclamado, bem pretendido. Então, eu tenho dois tipos de fórmula aqui. Eu tenho uma fórmula que é apresentada de forma abstrata e genérica, que era quando eles ascendiam a essa função, que eles vão exercer, e era chamada de fórmula modelo. E eu vou ter as fórmulas que vão sendo construídas para cada caso, ou para cada tipo de caso. Eram as instruções específicas para um caso concreto. Então, eu tenho dois tipos de fórmula. Uma genérica, que era a fórmula modelo, e outra fórmula de julgamento, que era aquela que lidava diretamente com o caso que estava sendo objeto de julgamento. Ok? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Total. Todos. Estamos nós 7 aqui conversando. Ou pelo menos uma parte ouvindo. Você mandou Samuel ir para outra, acho que ele só ligou aqui. Não quis ir para a aula da professora Juliane, não. Viu? Continua aqui, viu, Ju? Vamos lá. Pelo menos formalmente ele está aqui. Às vezes como a gente diz, né? A gente tem a presença só de corpo. Às vezes o espírito está longe. Às vezes, como eu não vejo vocês, nem o corpo está presente. Mas vamos lá. Você vai ter nesse sistema que vai surgir com essas fórmulas, que antes eram fórmulas orais. Não, eu sei que você está aí, já não se preocupe, não. Antes que eram fórmulas orais, você tem agora recomendações por escrito, né, que os magistrados eles iam construir. Essas recomendações por escrito, elas iam ser produzidas à medida em que eles ouviam as partes que estavam envolvidas no conflito, certo? Em que eles iam dar as explicações, eles iam dar soluções ao caso, eles iam interpretar a norma jurídica para aquele caso. Essa fórmula, que era do caso concreto, a fórmula de julgamento, que é como a gente poderia dizer hoje a decisão judicial, essa fórmula de julgamento, ela era formada por 4 partes: a demonstração, a intenção, a adjudicação e a condenação. Que ocorre? Os elementos, então, dessa fórmula, você tinha ainda outros que eles eram principais, você tinha os elementos acessórios. Observem que a gente está falando como o direito romano ele vai se tornando mais complexo. Ele vai dar origem ao processo, ele vai dar origem a vários institutos jurídicos, e você vê como ele vai se tornando cada vez mais complexo. A gente já está falando aqui de algo que seria hoje, por exemplo, o processo, que é algo que seria hoje uma decisão judicial, certo? Dentre esses elementos principais dessa decisão, dessas orientações que eram feitas nas fórmulas de julgamento, você tem outros elementos acessórios. Mas nos elementos principais, o primeiro deles era chamado de demonstração. O que era a demonstração que vai ser submetida à análise do pretor? Alguém que se dirigia ao pretor ou ao juiz, ele ia explicar o conflito. O que era o conflito?
Que é quando ele diz aqui, na demonstração, você tem uma apresentação do conflito para aquele que vai analisar, vai orientar, vai instruir, vai julgar aquele conflito de interesse, certo? Então, a demonstração, ele vai explicar o porquê que está se dirigindo ao magistrado e depois vai se dizer o que se quer com aquilo, certo? Então, na demonstração, eu tenho uma parte, por exemplo, do que hoje a gente estuda em processo civil, vocês vão estudar daqui a um tempo, que se chama pedido e causa de pedir. No caso aqui, causa de pedir. O que é a causa de pedir que a gente estuda em processo civil? É a justificação, a fundamentação daquilo que você está pedindo. Por exemplo, eu vou demonstrar que tem um conflito. Eu teve uma briga com o meu vizinho, porque eu disse que ele está invadindo meu terreno, que está ali delimitado, e ele disse que não, que aquela parte do terreno ele adquiriu de uma outra pessoa, e que ele tem direito àquele trecho do terreno que ele está ocupando. Eu chegar para o magistrado e explicar isso, eu estou explicando de onde surgiu o conflito. Qual era o conflito? Eu vou explicar lá na origem. Seu juiz, eu tenho o direito de propriedade, que é delimitado por esses limites aqui, e eu tenho um vizinho, que ele tem o direito de propriedade do outro trecho que é colado com o meu. E esse direito, ele está sendo violado, porque o vizinho está ultrapassando o limite que seria da minha propriedade. Eu estou aí fazendo o quê? Apresentando ao juiz o conflito e, tecnicamente, para o processo civil, eu estou apresentando o que se chama de causa de pedir, que é essa explicação do fundamento para aquilo que eu ainda vou pedir. Até então, eu não estou pedindo nada. Eu só estou dizendo, eu tenho esse problema, eu tenho esse conflito aqui que eu quero que você resolva. Agora, eu dizer como eu quero que você resolva, aí eu já vou especificar de uma outra forma. Então, a primeira fase da fórmula é a chamada demonstração. Eu vou apresentar essa em que vai ser apresentado o conflito. Vai apresentado o que é direito de um, que seria o direito do outro, e o que é que gerou, o que é que surgiu dali de conflito social que está sendo submetido agora à análise de quem vai julgar. O segundo elemento dessa chamada da fórmula de julgamento é onde vai, que é chamada de intenção. Então, observe, eu tenho o primeiro elemento, que é a demonstração, em que eu vou apresentar o conflito. Segundo elemento, que é a intenção, ou seja, até o próprio nome já facilita, né? O que é a intenção? É o que vai ser pedido. Porque hoje a gente estuda como técnica no processo civil do pedido propriamente. Então, quando eu perguntar qual é o pedido dessa ação, qual é o pedido desse processo, aí eu tenho que analisar como foi construído aquela com a petição inicial, que é o primeiro documento que vai fazer movimentar o Poder Judiciário, em que lá vai estar posto o que se quer com aquele processo. Então, na fase da intenção, esse elemento da intenção, melhor dizendo, se eu faço esse paralelo com o que hoje a gente chama de pedido, é querer saber o que o autor daquela ação, que a gente pode chamar assim, que se dirige ao juiz para explicar que existe um problema, o que ele está querendo? Não só movimentar o Poder Judiciário, mas o que ele quer com aquele processo. Isso, nessa fórmula de julgamento, estava contido nesse elemento chamado de intenção, que a gente pode até falar literalmente. Qual era a intenção dele com aquele processo? Então, na intenção, está contida a pretensão de quem pediu, ou seja, qual é o pedido dele, o que ele quer. Certo, ele apresentou um problema. O que ele quer em relação àquele problema? Aí ele vai apresentar na intenção. Por exemplo, eu posso ter como intenção que a outra parte que está em conflito comigo, que ela seja condenada a, por exemplo, nessa questão aí do terreno, do vizinho, que ele seja impedido de adentrar no meu terreno.
que seja determinado, que seja certificado qual é o limite do meu terreno e que ele seja considerado como violador desse meu direito e seja impedido de adentrar nesse terreno. É um pedido, certo? Ia ser exposto lá na intenção. Quando se considerava nas ações que eram propostas em que houvesse um prejuízo, os julgamentos eles acabavam nessa fase. Você tinha a demonstração do problema, você tinha a apresentação da intenção que você queria com aquela ação, e se tivesse em jogo, às vezes, somente o reconhecimento de um fato, por exemplo, eu quero que você reconheça que fulano de tal praticou um ato ilícito, que ele me deve, ou alguma coisa assim. Acabava ali. Então, se certificava, tinha a apresentação, porque depois, às vezes, você poderia utilizar aquele reconhecimento daquele fato, ou seja, que às vezes você só queria que reconhecesse que um fato aconteceu. Às vezes você não queria nada além. Você só queria, não, Luiz, eu quero que você reconheça que ocorreu esse conflito. E simplesmente o que eu estou pedindo é esse reconhecimento da existência desse conflito, da existência desse fato social. Certo? Professor, isso hoje é possível? Na época, essa situação se referia ao estado das pessoas. O que é o estado das pessoas? É o que a gente ainda fala até hoje. O estado de casado, por exemplo. Uma ação de divórcio, uma ação de separação, que hoje em dia não é mais considerada como possível, é só o divórcio, é uma ação de estado, porque vai envolver o estado das pessoas, o estado civil, solteiro para casado, e o casamento, as ações de estado, filiação, dizer se é pai ou se não é, se é mãe, se é filho, são ações referentes ao estado da pessoa. E se utilizava, então, essas ações que eu estava mencionando, que você só ia pedir o reconhecimento de uma situação de fato, para esse tipo de coisa, né? E também a relação a bens materiais, direito de família, etc., que a gente pode considerar hoje como direito de família. O que acontece? Se eu faço um paralelo com o que eu estudo hoje em processo civil, em relação a esse tipo de pedido, em que eu peço somente que seja reconhecido a existência de um fato, isso é estudado, por exemplo, no processo civil, está até no material mencionado, chamada ação declaratória. A gente nem viu o processo civil ainda, já está falando de ação declaratória, pois é. Porque nem o pessoal que está em teoria geral do processo está vendo isso ainda. Isso a gente vai ver mais para frente. O que é uma ação declaratória, já que é mencionado aqui, só para explicar para vocês? A ação tida, tradicionalmente chamada de declaratória, é uma ação em que somente se pede uma declaração. O próprio nome já induz. Há uma ação em que eu vou pedir para o juiz que ele reconheça que determinado fato aconteceu. Isso é uma ação declaratória. Eu só quero uma declaração. Você diga, fulano de tal me deve. Ou uma declaração de que aconteceu determinado fato. Pronto, ação declaratória. Quando o processo, ao invés de parar nesse momento da intenção, que era nessas hipóteses que eu acabei de falar para vocês, você passava para uma outra fase dessa fórmula de julgamento. Qual era a outra fase? Era chamada de fase de adjudicação. Adjudicação. A gente ainda utiliza até hoje esse termo no processo civil, especificamente no processo relacionado à execução. A adjudicação era a fase em que você tinha uma transferência de determinado bem de uma parte para outra. Ou seja, se tivesse em disputa, por exemplo, a propriedade de determinado bem, vamos imaginar que fosse hoje, um carro, um estava disputando com o outro, porque se refere à situação, problema social
que era, eu comprei esse carro, fulano de tal, que está usando, me tomou e eu quero ele de volta. Eu apresento o problema, que é a situação do conflito social, faço o pedido, que é a devolução do carro, e nessa terceira fase, você teria a adjudicação. A adjudicação seria o quê? A entrega do carro para a minha pessoa. A pessoa de quem está pedindo, né, logicamente. É uma fase praticamente de atos mais concretos, materiais, de atos em que você fazia com que o bem ou uma coisa que tivesse ali em disputa fosse passado de um para outro. Se assim, logicamente, o juiz, o magistrado, ele entendesse. Então, era a fase em que você não estava pedindo, pura e simplesmente, uma declaração, você estava pedindo alguma coisa a mais. Nesse exemplo, a entrega de um determinado bem. Então, era nessa fase da adjudicação. E como última fase dessa fórmula de julgamento, a gente tinha a fase de condenação. O que era essa fase de condenação é já um pouco diferente nessa posição que a gente tem no processo civil. Porque no processo civil atual, assim como do Código anterior, a fase de condenação era anterior à fase de adjudicação, mas não se apegue muito a isso, não. O que é que ocorre que no material vai dizer que aqui ocorriam algumas arbitrariedades, que era o seguinte: você só tinha a fase de condenação quando você se relacionava com pagamento de dinheiro. Dinheiro. Se o que tivesse em jogo fosse um bem ou uma coisa que não dinheiro, você resolvia na adjudicação. Se o que tivesse em jogo em que o que se pedia era o pagamento de dinheiro, você resolvia nessa fase da condenação, certo? Que a condenação, ela fazia ou forçava o pagamento de dinheiro. Era específica para isso. Isso tem influência tão grande para a gente que, por exemplo, vocês não vão pegar tanto isso porque isso era ainda no Código do Brasil, do Código de Processo Civil de 1973, que ficou em vigor até março de 2016, que agora a gente tem um código novo. Mas até boa parte desse Código de 73, a sentença chamada de condenatória, eu falei da sentença declaratória há pouco. Não falei ação declaratória, sentença declaratória, você só pediu uma declaração? Pois é, você tinha um estudo também, diga, Ju. Até de quanto tu falou? O quê? Aí que tu falou, de 1973 até março de 2016. Que foi quando tá. entrou em vigor o novo Código de Processo Civil. Beleza? Então, você tinha, até algum tempo atrás, a chamada sentença condenatória, que era a mesma coisa disso daqui, dessa fórmula de julgamento nessa fase. Que no máximo você condenava, por exemplo, a pagar dinheiro. Só que qual é o problema por isso que ele vai mencionar aqui que tinha arbitrariedade? Porque e se você não tivesse pedido dinheiro? Se você tivesse pedido outra coisa, se você tivesse pedido para que a pessoa fizesse alguma coisa. Ah, mas é resolver na adjudicação, certo, mas se você não conseguisse achar o bem, se você já tivesse e não tivesse como entregar o bem que estava ali em disputa, o que era que ia acontecer? Você tinha que basicamente você ia ter que receber dinheiro. Ah, isso é um problema? Lógico que é um problema. Se você está indo atrás, por exemplo, naquela hipótese do carro, que estava em disputa um carro, né? Em que você está pedindo para entregar o carro e você não consegue, o juiz não consegue achar o carro, e você passa, então, em vez da adjudicação, simplesmente a fase de condenação, você não vai receber o carro. Vai receber, e se fosse receber, era dinheiro. Você substituir isso por dinheiro. Isso lhe gera satisfação? Hoje em dia pode até ser que gere, porque com a facilidade de mercado, você
pode, por exemplo, pegar o dinheiro e comprar outro carro. Sim, mas se o dinheiro não for correspondente, se demorar demais para receber esse dinheiro, você está sem carro. Não resolve, às vezes. Ou se às vezes você tem um apego por causa daquele carro que você estava. São várias as hipóteses. Então, seguindo aqui para a gente caminhar para o final dessa aula. Então, essa situação da fase condenatória ela era problemática quando o que você estava pedindo não era dinheiro e você não tinha como receber de outra forma. Então, gerava esse problema. Percebendo que você tinha essas situações, esse descontentamento que poderiam surgir, você começou a se criar nessas fórmulas de julgamento a hipótese de que se colocava uma cláusula que, ao invés que não chegaria na fase da condenação, se o réu devolvesse a coisa que estava sendo pedida. Ou poderia se dizer a quem pediu, no caso o autor, que ele poderia dizer quanto valeria em dinheiro aquele bem que ele estava pedindo. Certo? Ele dizia, não, esse bem que eu estou pedindo vale tanto. Porque se não fosse devolvido o bem, você já colocava como obrigação o réu de pagar aquele valor que o autor daquela ação estava pedindo. Que às vezes era um risco para o réu, porque o autor poderia jogar o valor da coisa que ele estava pedindo bem alto, né? Um valor alto. E aí, se o bem não fosse entregue, não fosse devolvido, o juiz ou o pretor ia obrigar, o magistrado ia obrigar o réu a ter que pagar aquela quantia que o autor atribuiu como correspondente àquele bem que ele estava pedindo. Então, essa era a primeira fase do processo civil em Roma. Você tinha uma fase, então, dessas fórmulas de julgamento, ou fórmulas modelo, que eram originárias, ou, no caso da fórmula modelo, aquele pronunciamento que o magistrado, ao assumir a função, na interpretação e no projeto dele em relação e de forma genérica, como também eu tinha as fórmulas de julgamento que eram em relação aos casos em concreto, os casos em específico. Numa segunda fase do processo civil romano, ela se inicia, então, com esses éditos, né? Só que de uma outra forma. Os éditos, os pretores, inicialmente, eles não baixavam esses éditos. Eles começam a fazer esses éditos, ao assumir o cargo, como forma de comunicação, e esses éditos vão se construir de uma outra forma, porque esses éditos eles vão servir também como norma jurídica, era uma interpretação que era feita por esses pretores, eles iam, então, fazer um preenchimento, às vezes, de lacuna da legislação, mas esses éditos eles poderiam se tornar ou ser considerados como chamados éditos perpétuos. O que era isso? Era o édito, então, que para aquele exercício de função do pretor, que ele apresentava no início, né, o édito. Só que com o passar do tempo, a importância dos éditos foi tal que poderia se considerar como éditos perpétuos, que eram o quê? Ao invés de durar o édito, como eu falei antes, somente no período em que ele estava exercendo aquela função, porque era a função por tempo determinado, o édito poderia, inclusive, ultrapassar aquele tempo, ou seja, mesmo depois que mesmo depois não, eles duravam até, melhor dizendo, eu me confundi, o fim da função daquele pretor. Então, por exemplo, João, ele assume a função como magistrado, apresenta um édito, e o édito dele pode ser considerado um édito perpétuo, então esse édito vai valer como norma jurídica até o final do mandato dele. Ok? Só que com o que ocorre, quando magistrados, pretores, eles apresentavam esse édito no início da magistratura, no início do exercício da função, eles não podiam modificar,
até o final do exercício da função. Então, se ele se arrependesse depois e visse, rapaz, não tinha como mudar mais. Eram esses éditos perpétuos. Seguindo. Vamos lá. Esses éditos, então, eram essas disposições que eram apresentadas pelos magistrados que obrigavam, que eles vão se tornar norma jurídica, enquanto eles tivessem vigência. Como era que eu sabia da vigência? Enquanto eles estivessem no exercício da função. O que ocorre? Com o passar do tempo e pela força desses éditos, que antes eles terminavam, quando terminava o mandato, às vezes o sucessor, o pretor que assumisse a função depois daquele, às vezes ele poderia se utilizar do édito do anterior, ou confirmar, ou ratificar o édito que foi produzido no magistrado que o antecedeu. Você vai vendo como a força dos éditos ela vai sendo crescente. No período do Império, então, o poder voltou à mão dos governantes, certo? Que até chega ao ponto do imperador a exercer de forma absoluta. Os éditos, o que é que vai ocorrer? Como eles tinham um poder muito grande, os magistrados, lembra que eu falei no final da fase, né, do Baixo Império. Quando no Império, os magistrados exerciam o poder. O poder estava muito nas mãos deles, eles faziam parte do sistema de decisões. Só que quando vem a fase do Império, e o poder volta, porque antes o poder estava com o Senado, lembram lá? Estavam em outras mãos, os cônsules, que eram os magistrados. Quando vem a fase dos imperadores, eles percebendo esse poder, eles começam a enfraquecer os magistrados. Eles vão começando a retirar o poder dos magistrados. Então, esses éditos, que eram essas normas criadas pelos magistrados e que obrigavam a todos, eles começam a limitar esses éditos. Porque os imperadores começam a absorver as atividades, inclusive judiciárias. Eles vão retirando o poder da mão dos magistrados para começar a assumir, tanto que a gente vai chegar na fase de que só quem mandava era o imperador, era a fase absoluta do absolutismo relacionada ao exercício do poder. Só o imperador mandava, então ele começou a tirar dos magistrados esse poder. E começou a interferir na administração da justiça, porque até então o poder era exercido pelos magistrados. Os pretores que exerciam, né, que estavam mais no topo. O que ocorre? Essas normas que foram construídas pelos éditos, essas normas todas, é que vai se ter, já que elas obrigavam as pessoas, e com o passar do tempo elas foram tendo cada vez mais importância, até chegar à fase do Império, em que o imperador vai assumir e vai enfraquecer, e vai assumir, inclusive, a prática do que a gente conhece hoje como poder judiciário. O que ocorre? Havia uma necessidade de você reunir esses éditos, reunir essas fórmulas, que isso se inicia com o imperador Adriano. O imperador Adriano é que ele vai, na primeira metade do século II, depois de Cristo, ele vai começar a fazer a junção, a compilação desses éditos, dessas normas, que estavam espalhadas, porque várias eram editadas. Quando você pega, então, e reúne esses éditos dos pretores, os que já não eram mais utilizados, já estavam em desuso, eles eram descartados, você utilizava e você compilava os éditos que ainda estavam valendo, vamos dizer assim, né? E aí é criado, então, essa figura do édito perpétuo, porque ele vai ultrapassar a vigência dos mandatos dos magistrados, como eu falei há pouco, e também vai impedir que outros magistrados alterem aquele édito, criem outras normas. Então, é o que o imperador vai começar a engessar o poder dos magistrados, o poder que era apresentado por esses éditos, ou na fórmula desses éditos. Ele começa a engessar.
De que modo? Dizendo que você não vai poder mais editar outros, ou você não pode modificar o que está aqui valendo. Né? Ele restringe, então, a liberdade dos magistrados de redigir e baixar outros éditos, porque eles passavam a ser obrigados a seguir o chamado édito perpétuo, aquele que havia sido compilado, aquele que havia sido definido a partir do imperador Adriano. O édito perpétuo, que é construído, ele era dividido em 4 partes. Aqui na página 92 você tem essa divisão. Uma parte que se relacionava com a introdução, tratava das normas comuns relativas à instância, jurisdição e contestação, que era a forma de defesa. A segunda parte, que tratava de ações de proteção de direitos subjetivos privados, meios jurídicos ordinários. A terceira tratava das vias de direito, calendário judiciário, regra relativa à herança, tal. E a última, que falava sobre as determinações sobre coisas julgadas e execução de sentença. Se eu for analisar com o que a gente tem hoje, esse édito perpétuo, que era dividido aqui por matérias, eu tenho a primeira parte, então, o que corresponderia ao que a gente estuda em processo civil, essa parte de jurisdição, contestação, defesa, normas de processo. Uma segunda parte, que era relativa a ações de proteção de direito subjetivo privado, os meios jurídicos ordinários. Então, você tem uma relação que seria hoje do direito civil com o direito processual civil. Uma terceira, que falava sobre as vias de direito fora do calendário judiciário, as regras relativas à herança e tal. Então, eu tenho aqui uma mesclagem de normas de direito civil com algumas poucas relacionadas a normas de organização judiciária, calendário judiciário, por exemplo, a norma de organização judiciária, que vai dizer qual é o período do ano em que você tem as atividades, quais são os feriados, quando é que tem recesso forense, tal. Isso são normas que vêm nas normas de organização judiciária. Os tribunais aqui editam isso hoje. Às vezes, a lei federal vai dizer, como, por exemplo, a gente tem no novo Código de Processo Civil, o chamado recesso do final do ano, em que foi uma conquista da advocacia, porque a gente tem 30 dias, seriam as únicas férias dos advogados, porque o advogado não tira férias, né? O juiz tem 2 por ano, tem um bocado, o promotor e por aí vai. E a gente conseguiu, com o Código de Processo Civil 2015, estabelecer que a partir do dia 20 de dezembro de cada ano até o dia 20 de janeiro do ano seguinte, você tem os prazos suspensos, você está tudo parado na justiça. Pelo menos para os advogados fica, que o judiciário volta, eles param também no dia 20, mas eles voltam no dia 6, ou ficam até o dia 6 de janeiro. Mas os advogados não, porque os prazos estão suspensos. Isso foi a partir do Código de 2015. E essa quarta parte, que fala de determinações sobre coisas julgadas, ação de que são normas de processo que a gente estuda hoje como normas de processo civil. Depois desse período do édito, você tem a fase dos jurisprudentes. Lembra que a gente falou de jurisprudência? Que aí vem uma mudança, os ideais aristotélicos sobre a prudência, a ética, com a obra Ética Nicômaco de Aristóteles, que vai influenciar nessas funções. Os jurisprudentes, eles tinham um conhecimento muito grande do direito e das questões sociais e eram chamados para dar os pareceres sobre alguma situação de conflito, né? Eles não eram os magistrados. Eles, então, com essa tradição de você pedir auxílio aos jurisprudentes, essa galera que desenvolveu como se fosse hoje os doutrinadores, você cria a fonte doutrinária que, na época que Augusto, o imperador, ele passou a dar essa autorização e transformou esses pareceres dos jurisprudentes em fonte oficial do direito. E passou, então, a como se a gente tivesse hoje na Constituição tivesse dito que determinados doutrinadores, o entendimento deles sobre aqueles assuntos vai se tornar como obrigatórios de aplicação. Lógico que o jurisprudente, depois, se eu faço uma figura paralela com o que a gente tem hoje, é o que vai ser a constituição da jurisprudência, né? E aí é feito pelos tribunais, esse conhecimento.
O imperador Adriano, depois, ele vai pegar alguns desses jurisconsultos, os jurisprudentes, que eram chamados jurisconsultos também, para incluir na administração do império. Assessores, membros de conselho. Você vai vendo que a importância desses jurisprudentes ou jurisconsultos ele vai aumentando e passa a constituir como fonte de direito propriamente, né, o que eles produziam. A partir daí, você cria o juiz único, a figura do juiz único, que você tinha um pretor, você tinha um juiz, tinha outros que faziam parte da magistratura. A partir dessa fase do Império, você vai ter um juiz único, que vai abarcar o que a gente tem hoje, semelhante ao que a gente tem hoje, a parte da administração judiciária, que vai julgar especificamente a pessoa que vai julgar em nome do príncipe, né, do que a gente teve a fase do Império do Principado e a fase do Dominato. E o Senado vai perdendo a força, porque o imperador ele vai tirando, lembra que a gente falou, a força do Senado também. Com Justiniano, para a gente finalizar, ele que organiza, ele que compila as leis romanas, é o que vai passar para a história, basicamente são os documentos que a gente tem do direito romano. Ele vai compilar naquele corpus iuris civilis, vai compilar esse emaranhado de normas. Por isso que alguns criticam, dizendo e achando que às vezes você tem uma forçação de barra para dizer que essas normas compiladas elas tinham que ter uma coerência ou formavam um único corpo de leis, quando na realidade o que ele fez foi reunir o que tinha valendo. Que às vezes uma era contraditória em relação à outra, mas passa para a história, então começa a compilação, como se fosse um código, o que a gente tem hoje um vademecum. Vamos imaginar que o vademecum para essa compilação, tudo num lugar só. Essas leis romanas, então, vai ter como consequência a perda da originalidade, porque se foi engessando a produção de norma jurídica, né? Mas também foi o que passou para a história, é o que a gente tem acesso hoje das normas do direito romano, foi graças ao que Justiniano fez. Com a morte dele, a importância do direito romano para a gente cessa. Aí a gente já vai para outra fase que a gente vai estudar mais à frente. Então, essa parte aqui é a parte do direito privado em Roma. Na próxima aula que a gente tiver, a gente vai ver a seção 2.4. A gente já vai ver a parte de direito penal e processual em Roma. Ok? Eu vou concluindo por aqui, mas eu quero ouvir de vocês se vocês têm alguma dúvida, se tem algum apontamento a fazer, para quem estiver ainda nos ouvindo aí, né, já que a gente foi diminuindo aqui a quantidade de gente. Diga, Ju. Rodrigo, boa noite. A aula foi ótima. Boa noite. Gostei. Gostei muito. Daqui a pouco tem uma live de Bruno Marrone, aí eu vou... hoje é? Pronto, essa disputa é injusta. Ontem eu tive uma disputa com a Marília Mendonça. Mas deu certinho. Você ainda está terminando a aula mais tarde que os outros professores. Mas foi show de bola, foi ótimo. Que bom que teve algum proveito. Pelo menos eu não tive Marília Mendonça às 8, igual foi o de ontem, mas deu para... Aí a competição é grande. É injusto. Não é nem grande. Não dá nem para começar. Então tá bom. Boa noite a vocês. Até uma próxima. Valeu. Valeu.